Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora aí que você está assistindo esse vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre adubação da planta, alguns tópicos, né? Mas eu quero deixar bem claro que se sua forma de cultivo tá surtindo resultado, então continua, não muda não. Quando que você pode começar a adubar? Assim que você replantar, igual o bebê. O bebê nasceu, a mãe já mete o peito na boca e mete o baile, segue o baile, e ele já começa ali a receber nutrientes necessários para o desenvolvimento e o crescimento dele. E aí quando você for replantar, que adubo você pode usar? Você pode usar um adubo orgânico. Lógico que eu tô falando do Himitsu, né? Porque ele foi desenvolvido exatamente para isso, enraizamento, brotação e floração. Então, ou seja, você vai replantar ou vai plantar a sua orquídea, o que ela vai precisar? Desenvolvimento e enraizamento, inicialmente. O Himitsu foi feito voltado para essa finalidade. Então, coloca aí, pode colocar, respeitando a dosagem do fabricante, né? Se a sua planta é grande, 1 colher de sopa a cada 3 meses. Ou se sua planta é pequena, 1 colher de chá a cada 3 meses. Temos também aí o Basocote e o Osmocote, o que diferencia aí de um fabricante para o outro. E uma curiosidade, cada comprimidinho daquele possui uma porcentagem da dose que você comprou. Por exemplo, esse é o 18-18-18, NPK. A gente vai falar mais pra frente o que é NPK e para que serve e o que causa. Então, assim, cada comprimidinho desse contém uma porcentagem aqui ó, de nitrogênio, potássio e fósforo, 18, 18, 18. Então, cada comprimidinho desse, por isso que você não pode colocar muito. Aí a gente vai falar também do Ceacrop. O Ceacrop, ele é um fertilizante, é um adubo, mas ele também é um fertilizante, um excelente enraizador. E ele é à base de alga, que é o Ascophyllum nodosum. E só ele tem autorização de usar essa alga para fabricação do fertilizante. Então, ou seja, é só o Ceacrop que tem esse direito, né? Foi patenteado. O cálcio, ele tira a acidez. Ele tira a acidez do solo. Então, sua orquídea vai ter um solo menos ácido, um substrato menos ácido e automaticamente desenvolver melhor. O enxofre, um enxofre muito conhecido é o enxofre Dime, né? Eu costumo dizer, o cultivo de orquídea tem que ser algo acessível, algo prazeroso. Eu gosto muito de usar isso. Por quê? Porque às vezes na sua região não tem o Dime, mas tem outro. Aí você vai ficar se lamentando, vai ficar triste porque você não consegue. Ah, então se não tem outro, minha orquídea vai ficar assim. Não! Se na sua região tem um enxofre Thomas, então que compre ele então, sabe? O importante é você ter o enxofre. E qual é a vantagem do enxofre? O enxofre, ele tem alto nível de proteína e de nitrogênio. O nitrogênio a gente vai falar mais pra frente lá, né? E ele ajuda a afastar das orquídeas fungo e ácaro. Então, ou seja, além de você ter um adubo aí maravilhoso, você vai ter um agente que combate pragas nas suas orquídeas. Então, ou seja, não é que ele vai ser a cura das suas orquídeas, não, mas ele vai deixá-la mais resistente e vai dificultar o aparecimento desse tipo de coisa. É igual a vacina. A vacina é para te curar, você nunca, exemplo, você vai ter uma febre amarela. Você vai tomar vacina de febre amarela. É para você nunca ter febre amarela? Não, corre o risco de você ter febre amarela. Porém, caso aconteça de você vir a contrair a febre amarela, a doença vem numa forma mais branda. Mesma coisa é o enxofre. Não quer dizer que você nunca vai ter pulgão e ácaro na sua planta. Porém, se aparecer, será pontual, coisas mínimas, entendeu? Porque ele vai fortalecer para sua planta não ter esse problema. E assim que você plantar ou replantar, você já pode começar, faz uma camadinha, se você gosta de substrato, né? Faz a camadinha de substrato, põe uma camadinha de basocote ou osmocote, também o que tiver na sua região, lógico. E põe o substrato, planta de novo, replanta a planta e uma camadinha no cantinho do vaso de Himitsu. Fechou, não tem problema. Qual é a frequência dessa adubação? A frequência é você quem dirá, respeitando, lógico, a diluição e frequência no rótulo.
no rótulo sempre vem falando. No caso aqui, ó, do adubo foliar, semanal e quinzenal, depende da forma com que você vai querer aplicar. O Rimetsu, pela mesma forma, ele é trimestral, então você tem que respeitar a dosagem do fabricante. Semanal, no caso das foliares, geralmente são semanais, né? Então, toda semana você vai aplicar um adubo foliar. Não tem problema adubo foliar com outra coisa, porque ele é foliar. Então, ou seja, quando você vai bater e vai deixar. Quando você abre na próxima regra, ele já foi embora, entendeu? O semestral, que é o caso do Basocote, Osmocote, a cada 6 meses só você vai aplicar isso nas suas orquídeas, porque ele é um adubo de liberação lenta. Então, não precisa socar Basocote ou Osmocote todo mês, porque a sua planta não vai dar conta de adquirir, de comer tudo isso. Se alimentar, né? Tem o mensal, que é o Ceacrop, né? Ele é mensalmente, é uma coisa, ele é muito forte, então não é interessante que você aplique semanal ou quinzenal, não. Mensal é mensal. E tem também os quinzenais, né? Igual eu falei do foliar, que ele pode ser quinzenal. E faz o seguinte, faz uma tabelinha, sabe? Faz mesmo uma tabelinha, pega um caderno, escreve, ou põe no celular, que agora a gente tá na era digital, faz uma tabelinha na data, assim, ó, tal dia eu vou do bacinho, tal dia, tal semana. E eu gosto de dizer que é legal começar pelo enxofre. Por quê? Porque além dele adubar, ele ainda vai combater pragas. Então, ou seja, ele vai deixar sua planta mais forte, preparar para receber outros nutrientes e dificultar o acesso dos fungos e ácaros e outras coisas na sua planta, entendeu? Isso aqui é meu roteirinho, gente, que tá aqui, para eu seguir um roteiro, né? Que a pessoa tem que ter roteiro, tem que ter um planejamento, tudo nessa vida tem que ter um planejamento. Exemplo, se eu for adubar, fazer um adubo foliar quinzenalmente, então a diluição dele tem que ser quinzenal, porque é uma dose um pouco mais concentrada. Não adianta eu querer diluir, fazer uma diluição para quinzenal e aplicar semanal, não, você vai adubar demais. Ou aplicar uma diluição semanal, quinzenalmente vai adubar de menos. Então, respeite a diluição e respeite também o pedido no rótulo, né? Lembrando que não é necessário, assim, você caprichar, semana que vem não vou adubar, então eu vou meter bronca essa semana, eu vou meter-lhe adubo e quero ver, eu deixo o pau quebrar. Não faz isso não, gente. Não adianta você anabolizar sua planta, porque você vai acabar anabolizando. E ela não vai virar Graciane Barbosa, não adianta, não vai rolar, tá? Não vai rolar. E uma dica que eu dou pra vocês é que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. A mesma coisa é o adubo. A diferença vai ser a dose. Pra você conseguir matar a sua planta de tanto adubo, vai ser a quantidade. E a orquídea, ela tem um crescimento lento mesmo. Então você tem que respeitar. Não adianta você socar adubo nela que ela... não, vou meter adubo que ela vai crescer. Não é assim. Você socar a criança, comida na criança, o que você vai fazer? Você vai fazer ela ficar doente, porque tá comendo demais, fora dos horários, não tá na hora, e você vai fornecer coisa demais sem necessidade, e sem falar no custo também que você vai gastar produto desnecessariamente. Então, na primeira semana, o enxofre, né? Na segunda, o cálcio, o magnésio, o pessoal aí tá usando muito o Forte Equilíbrio, tem tido muito resultado, né? Respeitando sempre a linha do fabricante. O Ceacrop também, 1 ml uma vez ao mês para 1 litro. Gente, 1 litro é muita coisa. Se você tem poucas plantas e você usa sozinho, na Emporium, você acha fracionado, tá? Qualquer coisa procura aqui no privado, pode mandar mensagem aqui. Cachepores no Instagram e no Facebook, Lilian Rache também, você me encontra lá. Vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, o Ceacrop, a gente fraciona para quê? Para ser acessível para você, né, financeiramente, porque 1 litro ele tem um custo um pouco mais elevado, e para você não perder, porque às vezes você é sozinho, tem pouca planta, compra 1 litro de Ceacrop, como é 1 ml a cada 1 mês,
Então, ou seja, às vezes nem isso você usa, você nem consegue usar 1 litro nas suas plantas, você vai acabar perdendo produto, gastando dinheiro à toa. Então, você encontra na forma fracionada. Aí na 4ª semana, se você quiser bater um adubo foliar, fica à vontade, não tem problema. Se quiser botar junto com, bater uma outra coisa também não tem problema. Mas sempre respeitando a diluição do fabricante. Acabou, você quer incluir mais algum adubo? Inclua, respeitando, né? Se é quinzenalmente, então é quinzenalmente. Então, a dica que eu dou pra vocês, respeitem, façam a tabela e respeitem a diluição e o tempo de cada um, né? E depois, quando você acabar a tabelinha, você começa tudo de novo, a tabelinha de adubação. E é realmente necessário tudo isso? Gente, vamos parar para pensar aqui. Momento reflexão, meus vizinhos. Momento reflexão. Você faz uma dieta à base só de arroz e só de feijão? Não faz, você não vai conseguir ficar em pé com uma dieta dessa. Por quê? A batata, ela tem nutrientes que o inhame não tem. O inhame, por sua vez, não tem nutrientes que a cenoura tem, e assim em diante. A cenoura não tem o que a batata e o inhame tem. Então, um complementa o outro. É interessante adubos porque um complementa o outro, isso a gente vai ver mais na frente também que eu vou falar, tá? Mas é claro que cada um tem a sua forma de adubar. Se você não aduba e tá dando certo, show, beleza. Uma observação, a planta, ela não floresce por conta do adubo. É uma série de fatores, é rega, é luminosidade. A propósito, luminosidade não é claridade, são situacionalidades diferentes, né? É diferente. Claridade é tá um sol de rachar aqui fora e dentro da sua casa tá claro. Luminosidade é isso aqui, ó, luz solar adentrando entre meio as folhas das árvores. Isso é luminosidade. Então, a luminosidade faz com que ela floresça. Porém, o adubo, qual é a função do adubo, então? O adubo, ele prepara a sua planta para poder ter uma boa floração de qualidade, para suportar esse evento que é florir, porque o ato de florir exige muito da planta, né? E ela precisa estar preparada, precisa estar forte, é igual a mulher. Por isso que ela toma tantas vitaminas na gestação, porque ela precisa estar apta e preparada e fortalecida para gerar aquela criança até o final da gestação. Por isso que são muitas vitaminas, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre NPK. O que é NPK? Para que serve? Esse bicho morde e não morde, tá? O NPK, como eu disse, a gente vai começar com N, que é o nitrogênio. Ele é absorvido pela raiz, né? Então, suas raízes têm que estar saudáveis para que haja absorção do nutriente. E ele é a segunda substância mais importante para a planta, perdendo só para água. Pensa, você viver sem água, você não consegue. Mesma coisa a planta também não consegue viver sem água. E ele afeta diretamente no desenvolvimento dos tecidos das plantas e na reprodução dela. E ele tem influência direta na fotossíntese e atua na fase do crescimento rápido. Diretamente na fotossíntese, então, ou seja, ele facilita a fotossíntese, ele ajuda aquela troca de gases. Então, use o nitrogênio em suas plantas. E o crescimento rápido. Vou usar bombar com nitrogênio. Tá nascendo um broto aqui na minha planta. Aí amanhã, como eu bati nitrogênio, amanhã eu vou acordar, vai estar até florido já. Um broto desse tamanho, você acha que no outro dia vai estar florido? Não é isso, gente. A orquídea, ela tem um desenvolvimento lento, né? Com adubação, você consegue acelerar um pouco isso. Mas ela tem um momento dela de crescer, desenvolver. Respeite isso. É necessário respeitar o tempo de crescimento da planta, né? Então, assim, não queira que ela cresça rápido. Até para morrer, ela morre lentamente, tá? E o que é a falta do nitrogênio causa? As folhas mais antigas, elas começam a amarelar. Não é uma orquídea, mas é o que tá aqui no meu alcance, eu vou mostrar pra vocês. Ela começa a amarelar, tá vendo, ó? É a mais antiga. E isso acontece, ela perde a cor
aquele verde devido à falta de clorofila. Então, o nitrogênio não deixa que isso aconteça. E o P é o fósforo, que promove o crescimento das raízes. Olha só, pra você ver como que é interessante, um completa o outro. Um é absorvido pela raiz e afeta diretamente o desenvolvimento. Já o fósforo é as raízes, ele fortalece as raízes e a resistência ao frio. Não quer dizer que você vai aplicar o fósforo e vai lá pro Alasca deixar a planta lá que ela vai e agora ela tá de boa. Não, ela não é a Mulher Maravilha, não é o Superman, Capitão América que vai suportar. Não é super-herói que vai lá pros frios pelado e não passa frio. Não é isso. E também na maturação e auxilia no perfilhamento. O que é perfilhamento? Perfilhamento é o crescimento da planta, né? A planta cresce só para frente, ele vai auxiliar que a planta apareça mais frentes, né? Não vai crescer só para frente, vai aparecer broto de um lado, broto do outro, broto atrás, então vai acontecer isso que é o perfilhamento. E o que é falta? O que causa a falta do fósforo? O crescimento debilitado, ou seja, uma planta que deveria ter um bulbo mais gordinho não vai ter. Uma planta que deveria ser mais caneluda não será. Então, isso é falta de fósforo. Vai causar também uma coloração, um verde esquisito, um verde escuro meio feio na planta. Isso também. Lógico que tem outras colorações, vermelho e amarelo, que pode ser outros fatores. Pode ser doença, pode ser temperatura do solo. Temperatura do solo, boa. Às vezes você molha, mas você não calculou o tempo de secagem com o tempo do sol. Aí o sol bate, cozinha suas raízes e você perde a planta. E o K, o último nutriente do trio parada dura, é o potássio. Ele ativa as enzimas da planta, também auxilia na fotossíntese junto com o nitrogênio. Então, ou seja, olha só como é importante, né, o casamento das coisas. E faz com que a planta tenha uma melhor controle sobre as funções vitais. O que é a função vital da planta? A respiração, a perda de água, praga. Então, ou seja, ela vai ter uma respiração melhor. É a bombinha pro asmático presente, Então, seria, vamos botar assim, a grosso modo, uma comparação, a nível de comparação, a bombinha pro asmático. E deixa as raízes mais fortes também, junto com o fósforo. E aumenta a resistência e a aridez. Gente, então, esses são os adubos que eu uso. O Basacote, a cada 6 meses. O Ceacrop, todo mês. E o Rimitsu, a cada 3 meses. Lembrando que o Rimitsu, eu uso nas minhas rosas do deserto, eu uso nas minhas mini rosas e eu uso nas minhas plantas. Eu tenho roseira ali que não florescia e passou a florescer por conta do Rimitsu. Então, a dica que eu dou pra vocês, o adubo foliar, vou ser sincera, eu uso, mas eu não vejo muito resultado com o adubo foliar. Meu resultado maior é Basacote, Rimitsu e Ceacrop. Galera, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente, me fale o que você achou, deixe sua crítica aqui, se for necessário, se você não gostou de alguma coisa, para eu ficar sabendo. Aquele abraço, aquele beijo, espero que tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso. Beijo para vocês.